Vladimir Putin chegou à Coreia do Norte para um tapete vermelho de boas-vindas na noite de terça-feira, 18 de junho, no início de sua primeira visita ao estado totalitário em 24 anos, com Kim Jong-un. A última vez que os dois líderes se encontraram foi em setembro do ano passado, no cosmódromo de Vostokny, no extremo leste da Rússia. Mas esta é a primeira viagem de Putin a Pyongyang desde 29 de junho de 2000. Quando o líder supremo do país era o falecido pai e antecessor de Kim Jong-il. Os laços entre os dois estados aumentaram nos últimos anos, especialmente desde a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia. A Coreia do Norte precisa de ajuda com tecnologia espacial após o seu recente fracasso em colocar um segundo satélite espião em órbita, bem como alimentos, combustível e moeda estrangeira. A Ucrânia descreveu a viagem como uma visita de estado amigável, e os Estados Unidos emitiram nota oficial preocupados com o atual aprofundamento da relação entre esses dois países, que poderia resultar em uma cooperação muito mais extrema e irreversível. E não estavam errados. O presidente russo Vladimir Putin e o líder supremo norte-coreano Kim Jong-un assinaram um pacto histórico na quarta-feira, que inclui uma cláusula que exige que os países se ajudem mutuamente caso algum deles seja atacado. Uma cláusula que remete especificamente ao artigo 5º da OTAN e o artigo 4º da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, liderada pela Rússia. A inclusão de uma cláusula de defesa mútua na sua parceria estratégica abrangente, que Kim descreveu como uma aliança, aumentará o alarme do Ocidente relativamente aos crescentes laços econômicos e militares entre as duas nações. O acordo foi finalizado na quarta-feira, 19 de junho, após horas de negociações na capital Pyongyang. Esta foi a segunda reunião de alto nível de Putin com Kim em 9 meses. Após a assinatura do pacto, Putin destacou exatamente essa parceria sem limites que protege um ao outro, anunciando que o acordo de parceria abrangente assinado prevê, entre outras coisas, assistência mútua em caso de agressão contra uma das partes deste acordo. Não ficou imediatamente claro que forma esse apoio poderia assumir e nenhum detalhe do acordo foi tornado público. Mais tarde, Putin descreveu o pacto como defensivo, citando o direito da Coreia do Norte de se defender. Ele acrescentou que a Rússia não descarta o desenvolvimento da cooperação técnico-militar com a Coreia do Norte. Mais cedo, houve uma pequena confusão entre os assessores de Kim Jong-un e os ministros russos. Um funcionário norte-coreano expulsou os ministros russos que entraram na sala de reuniões antes de Kim Jong-un. Tratou-se apenas de formalidades não cumpridas do lado da Rússia. Kim Jong-un, falando após a cerimônia de assinatura, classificou o acordo como o tratado mais forte alguma vez assinado entre os dois países, elevando a sua relação ao nível superior de uma aliança. O pacto levaria a uma cooperação política, econômica e militar mais estreita, saudando o acordo como acelerando a criação de um novo mundo multipolar. A visita de Putin foi acompanhada de perto pelos Estados Unidos e pela Coreia do Sul, em meio à preocupação de que a crescente cooperação militar entre os estados isolados e atingidos por sanções possa impulsionar o esforço de guerra do Kremlin na Ucrânia e aumentar as tensões na Península Coreana. Os Estados Unidos haviam declarado que as preocupações não estão nas relações entre eles, ou seja, a amizade, mas sim o que pode surgir a partir disso. O novo pacto substitui imediatamente os acordos anteriores assinados, lá em 1961, na era soviética, e nos anos 2000 e 2001. Isso porque extrapolou todas e quaisquer cooperações já feitas na história das duas nações, até mesmo durante as boas relações de Putin com o ex-líder supremo Kim Jong-un. Muito provavelmente você já conhece a loja oficial do Ara Militar, mas se ainda não conhece, temos muitas camisetas, canecas, pôsteres e outros produtos por um preço acessível e a qualidade do tecido é extremamente alta. Acesse mapenca.com/aramilitar. Cada compra efetuada aqui no site você ajuda diretamente no crescimento do meu canal. Os dois países, em 2000, também assinaram um novo acordo de cooperação.
Ao contrário de um documento de 1961 entre a União Soviética e a Coreia do Norte, essa nova iteração não incluía referência à assistência de defesa militar mútua, mas foi vista como um passo importante no relançamento de uma relação tensa e estreitamente ligada entre as partes. Os dois vizinhos têm laços profundos na Península Coreana. O avô de Kim Il-sung, subiu ao poder no final da década de 40, como parte dos esforços soviéticos para instalar um governo controlado pelos comunistas no norte para rivalizar com um governo apoiado pelos Estados Unidos no sul, após a derrota do exército imperial japonês durante a Segunda Guerra Mundial. Mas as relações fortemente integradas se desgastaram e se transformaram nas décadas seguintes, à medida que a União Soviética entrou em colapso e o novo Estado da Rússia estabeleceu relações diplomáticas com Seul e apoiou múltiplas sanções das Nações Unidas ao programa de armas da Coreia do Norte. Mas em março deste ano, com o envio de armas e melhores relações com Kim Jong-un, Moscou vetou uma resolução da ONU para renovar a monitorização independente das violações das sanções do Conselho de Segurança por parte da Coreia do Norte, levantando preocupações sobre o enfraquecimento do controle ocidental sobre o programa de armas ilegais de Kim Jong-un. Em Washington, o secretário de Estado americano Antony Blinken disse que a visita de Putin destacou as tentativas da Rússia em desespero de desenvolver e fortalecer relações com países que possam fornecer o que precisa para continuar a sua guerra que iniciou contra a Ucrânia. Blinken acrescentou que a Coreia do Norte está fornecendo munições significativas à Rússia, como munições para artilharias e até mesmo mísseis guiados e outras armas para uso na Ucrânia. O Irã também tem fornecido armamento, incluindo drones e mísseis, que têm sido utilizados contra civis e infraestruturas críticas na Ucrânia. Nos últimos dias, Putin vem questionando as alegações dos Estados Unidos sobre as suas relações militares com seus aliados. Moscou declarou que se os Estados Unidos podem fornecer armas, munições e até dinheiro para a Ucrânia e seus aliados, como no Oriente Médio, porque a Rússia não pode fazer o mesmo com seus parceiros em todo o mundo. A visita histórica representa um impulso significativo para Kim Jong-un, que permanece isolado no cenário mundial e não recebe outro líder mundial na sua capital desde a pandemia. Kim Jong-un abriu espaço para a Rússia a partir do momento em que a cooperação, no ano passado, foi mais estreita, fornecendo munições para a Rússia em sua guerra na Ucrânia, e em troca recebeu alimentos, produtos energéticos e tecnologia com técnicas e métodos para aprimorar o seu programa espacial. Isto ocorre no momento em que as tensões continuam elevadas na Península Coreana, onde Kim Jong-un intensificou nos últimos meses uma linguagem agressiva e de guerra e descartou uma política de longa data de procura da reunificação pacífica com a Coreia do Sul, em meio ao grande esforço de coordenação entre os Estados Unidos, a Coreia do Sul e o Japão, que pode prejudicar os interesses da Coreia do Norte. Após o área militar sofrer penalizações pesadas por apresentar análise sobre geopolítica e guerra, que outros canais não tiveram a coragem de publicar e que fere os princípios do politicamente correto, criei um novo canal, o Analytics, e já ultrapassamos a marca de 10 mil inscritos. Conto com a sua presença se inscrevendo e ativando as notificações.